Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Flaviane Ramalho, sou advogada e também sou escotista. Eu sou do Grupo Escoteiro Centro América 01MT, sou da diretoria da região escoteira do Mato Grosso, da assessoria jurídica e também dos jurídico dos escoteiros do Brasil a nível nacional. E hoje vou ensinar para vocês a conquistarem a especialidade de leis. Vão comigo? Sempre alerta e melhor possível e servir! Imagine um mundo sem regras, sem normas, sem o lado certo e sem o lado errado. Imagina só. Consegue imaginar a tua casa sem as regras do que pode e que não pode? Então, desde da história do homem, existe sempre os usos e costumes que vêm ao homem, no modo geral, homem e mulher, a humanidade, eu digo, levar a terem regras para que haja uma estabilidade, uma harmonia, para que conseguimos conviver em uma harmonia. Então, com isso, se cria-se o quê? Leis. E o que leis exatamente são? Leis são regras, são normas, aquelas que vocês devem cumpri-las. E não adianta falar assim, não sabia dessa lei. Você tem que saber e conhecer as leis para cumprir os seus deveres para com Deus e a sua pátria. Então, você que é escoteiro, você que é lobinho, você que é pioneiro e você que também é escotista, assim como eu. Temos que saber os nossos direitos e os nossos deveres também como cidadão. Cidadão do município, cidadão do estado e cidadão de uma pátria amada. E também de uma grande globo, da grande humanidade. Então, nós temos regras a seguir. Então, isso são leis. Leis são normas que nós temos que seguir para que vivemos em harmonia. Então, essa é uma forma bem simples de você entender e compreender o que vem a ser as leis. Eu vou tentar, então, explicar para vocês de uma forma bem didática, para você que é jovem, criança, para compreender esse mundo bastante complexo da lei, que é um desafio muito grande que a chefe Flaviane aceitou para você que é lobinho, você que é escoteiro e você que é sênior e pioneiro conquistar a sua especialidade de leis, né? Então, assim, vamos seguir no próximo tópico? Direito. É uma palavra tão linda, tão maravilhosa. Ela vem do latim, que é directum, que significa o que é certo, o que é correto, retidão. Então, direito é isso. Às vezes, se você pensar assim, poxa, se eu tenho 2 biscoitos e eu tenho um irmãozinho em casa, eu comer aquele biscoito sozinho e não deixar para ele, eu fui justo? Então, o seu direito vai até onde não lese o direito da outra pessoa. Então, a gente tem que pensar assim no nosso direito individual, no teu direito, só que a gente sempre tem que pensar na coletividade. Porque se um dia tiver o direito teu, individual, em conflito com o direito da coletividade, vai prevalecer da coletividade. Vou deixar um exemplo. Você quer fazer um baita de uma fogueira e começa a pegar fogo no meio ambiente e queima tudo. Ah, eu tenho direito de pegar fogo. Será que você tem mesmo? Bom, um escoteiro, ele segue
todas as normas de segurança e de preservação do meio ambiente. Agora, a partir que você comete um fogo que virou um incêndio, que pegou uma floresta, acabou seu direito. E você atingiu um direito da coletividade. E aí, qual que prevalece? Sempre em conflito que tiver o direito individual com o direito da coletividade, prevalece sempre da coletividade. Essa é uma outra dica. Vamos para o próximo bloco. Vou apresentar para vocês a lei mais top da galáxia, a mais maravilhosa dentro do nosso Brasil, a mais vista, a mais respeitada e a qual nos protege com todos os nossos direitos essenciais da vida, da saúde, de propriedade. Ela é maravilhosa, ela é tão digníssima que vocês não têm ideia. Nunca esqueça dela, porque ela sim protege vocês. A Constituição Federal. A nossa Constituição Federal, ela é de 1988. E ela é maravilhosa, gente. Sabe por que ela é maravilhosa? Porque todos os nossos direitos estão aqui resguardados. Todas as demais leis, ela dentro da hierarquia, ela como fosse nossa rei. Ela tá assim, acima de todas. Se existe lei estadual, municipal, federal, ela aqui, ó, prevalece sobre todas. Então, essa aqui é a mãezinha, o paizinho, a digníssima Constituição Federal. Grava essa para sempre, tá? Essa é a dica. O poder emana do povo. O que quer dizer isso, chefe Flaviane? Quer dizer quem é o teu prefeito da tua cidade, o teu governador do teu estado e o presidente do teu país está te representando. Ele está te representando porque a maioria do povo brasileiro elegeu para nos governar. Mas quem que manda? Sempre, 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 sempre é o povo. Por quê? Porque está na Constituição Federal. Lá no artigo 1º, todo poder emana do povo que exerce por meio de representantes eleitos diretamente no termo desta Constituição Federal. Artigo 1º da Constituição Federal, tá? Então, não esqueça isso. Se você é branco, se você é loiro, se você é negro, se você é rico, se você é pobre, se você é milionário, se você é pobre de maré de si, não importa. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor, credo e nada. Também está aqui, no artigo 5º da Constituição Federal, a qual é a nossa Carta Magna, que deve ser cumprida. Então, não tenha medo de qualquer questão de distinção racial ou financeira de outra pessoa, porque dentro da Constituição Federal você é igualzinho, não muda nada, entendeu? Esse é um outro direito fundamental que está na Constituição Federal. O que vem ser igualdade e equidade? É diferente. A chefe Flaviane vai dar um exemplo agora. Imagina só essa cena. Existe uma lobinha aqui, que eu coloquei um prato e um garfo. Um prato e um garfo, para as duas comerem. Ali é a Laís, as duas são minhas filhas. Imagina as duas para comerem. Finge que tá comendo aí, Laís e Gabi. Tá uma forma justa ali pra Gabriela comer? Ela consegue comer direito? Não, né? Então, tem vez que nós temos que agir de forma desigual para fazer igualdade. Aí, um exemplo. Pra a Gabriela conseguir comer, ela vai ter que sentar numa cadeira para ela conseguir comer. A Laís, ela pode comer também ali. Mas se ela ficar em pé, ela consegue comer.
mais alto. E a Gabriela consegue comer? Não, tadinha dela, vai ficar magrinha, fraquinha, desnutrida. Então, é um exemplo bem simples que eu quis realizar. Um outro exemplo, imagina só, que aqui fosse um muro bem alto e eu fosse dar, falar, Gabriela, assiste um jogo de futebol que tá passando ali. Aí eu dou uma cadeira desse tamanho para ela. Mas ela mesmo com essa cadeira, ela não vai conseguir enxergar. E para Laís eu dou essa mesma cadeira para ela e ela vai conseguir assistir. Mas o que acontece? Eu dei 2 cadeiras iguais. Só que uma é pequenininha e a outra já é grandona, que passou de mim. Aí o que acontece? Eu, para agir com justiça, não adianta dar 2 cadeiras iguais para elas, porque não vai resolver. A pequenininha não vai conseguir assistir e a maior vai. Então, o que a gente realiza para ter a equidade, não a igualdade? Eu dou uma cadeira maior, uma escada, né, para resolver a situação, para ela poder enxergar o jogo de futebol lá no muro imaginário nosso aqui. Entenderam a diferença? Essa aqui é a diferença de equidade. Equidade é a gente buscar a justiça, é que haja um equilíbrio entre as partes, tá bom? Valeu, próximo bloco. Pessoal, para vocês entenderem sobre as leis, essa aqui é a pirâmide de Kelsen. O que é a pirâmide de Kelsen? Ela é uma forma para vocês compreenderem como que é a hierarquia. O que quer dizer a hierarquia? Dentro dessa pirâmide que está aqui inserida, aqui é a Constituição Federal. Ela que manda e prevalece sobre todas as leis demais. Essa parte que está verde é as leis que estão abaixo da Constituição Federal, que é as leis infraconstitucionais, que são as leis complementares, leis ordinárias e decretos, tá? Ela não pode estar jamais em conflito com os direitos inseridos na nossa gatíssima, lindíssima, maravilhosa Constituição Federal. Ela que prevalece de toda. Ela tá aqui, ó, no topo. Ela que manda. É como fosse a mamãe dentro de casa. Ela que manda em tudo. Entenderam? Aqui é o papai, a titia, e aqui embaixo é vocês. As normas infraconstitucionais, que são os contratos, os acordos entre as partes. E as leis infraconstitucionais. Essas leis infraconstitucionais tem bastante para vocês. Eu vou só mostrar para vocês, por exemplo, aqui tem um vade-mecum. Para quem quer fazer direito, ó, aqui vocês têm que ler um pouquinho das leis aqui. Aqui tem bastante das leis. Tem as Constituição Federal, tem Código, CLT, tem estatutos, leis complementares, ela tem todo esse tipo de leis aqui, ó. Dá uma olhada aqui. A última informação que eu vi falar, assim, extra formal, que no Brasil nós temos mais de 77 mil leis. Então vocês têm uma noção de ver quantas leis nós temos, né? Aqui que é muito importante, que é o Estatuto da Criança e o Adolescente. Ela é onde está os direitos dessa crianças e adolescentes. Então, aqui tá os direitos de vida, proteção, lazer, saúde. É bem legal para vocês dar uma olhada também. Eu vou deixar uns linkzinhos dos vídeos sobre isso. Temos o Código de Processo Civil, que é onde tem é bem importante também no nosso regulamento, que também está aqui sendo um vade-mecum, só para vocês terem uma noção. É muitas leis. Dentro dessa mesma hierarquia da pirâmide, esquece mais uma outra situação. Vocês vão entender. Se existe as leis, ela, em regra, ela vai entrar, as leis principais vai ser as federais, vai ser o topo, aí vai as estaduais e, por fim, as municipais. Essa também é uma hierarquia. Mas, mesmo assim, ainda ela não é uma regra, existem exceções. Em verdade, é uma regra, mas existem as exceções, para deixar mais clara.
Por exemplo, no direito ambiental não existe essa hierarquia. No direito ambiental não existe hierarquia da federal, estadual e municipal. O que prevalece é que sempre protege o meio ambiente. Então, essa é uma coisa bem interessante. Se tiver uma lei municipal, por exemplo, que fala lá, a mata ciliar tem que estar 20 quilômetros para conservação ali dessa mata ciliar. Ela vai prevalecer, mesmo que ela está protegendo muito mais o meio ambiente, é menor a questão da mata ciliar na lei federal, porque ela é uma exceção. Então, existe todas as leis, existe umas peculiaridades que temos que estudar. Por exemplo, o direito, nós estudamos em 5 anos, é muito complexo. Para mim, eu amo isso, eu acho maravilhoso. Não me vejo em nenhuma outra profissão senão como advogada, mas é algo bastante complexo que eu estou tentando reduzir essas informações para vocês entenderem, porque ninguém vai sair, na verdade, com doutorado e mestrado em direito. O que eu preciso para vocês saírem com especialidade de leis? É para vocês terem a compreensão, no mínimo como um cidadão brasileiro, o básico, né? Que eu vejo que é o importante de todo cidadão ter esse conhecimento. E assim eu espero que vocês, no próximo bloco, vamos lá? O Código Civil. O Código Civil é um conjunto de normas que determina os direitos e deveres das pessoas, dos bens e suas relações no âmbito privado, com base a quem? A Constituição Federal. O Código Civil, ele está abrigado dentro de vários parâmetros do direito civil, um ramo jurídico que lida com relações de natureza civil, desde o nascimento até a morte das pessoas. Então, ela é bem ampla, bem extensa, ela entra a questão referente ao casamento, relação à família, relação dos contratos, sobre aquisição de imóveis, enfim, todas as relações de civil. A importância do Código Civil é que ela tem um ponto de equilíbrio para a preservação da justiça e a convivência social igualitária e menos conflituosa. O nosso Código Civil que encontra em vigor é a Lei 10.406 de janeiro de 2002, tá? E ela entrou em vigor em 2003. Então, bem legal. Para os curiosos, para quem gosta, para estudar, dá uma lidinha no Código Civil também, para vocês aprenderem bastante sobre as relações pessoais. O direito penal, mais conhecido como direito criminal, todo mundo já viu falar. Advogado criminalista, advogado de bandido. Bom, primeira coisa, vamos tirar essa situação. Na Constituição Federal, ela diz o seguinte: todos são inocentes até que prove o contrário e até transitado e julgado. Eu não sei se vocês já assistiram algum filme americano, que você assiste o filme e você fala assim, nossa, a pessoa tem que ter pena de morte. Ela, com certeza, ela é culpada, ela tem que ser presa, tem que ter condenação de pena de morte. Primeira coisa, vamos dar só uma situação. No Brasil não cabe pena de morte, viu, pessoal? Esquece o filme americano. Só tô dando um exemplo pra vocês. Mas aí vocês assistem o final do filme e vocês verificam, poxa, mas não foi fulano, foi cicrano que cometeu o homicídio? Então, assim, por isso que nós temos resguardado pela nossa digníssima Constituição Federal, que todo mundo é inocente até que prove o contrário, até transitado e julgado, uma condenação dele lá. Então, lembre sempre que antes de você falar, fulano é culpado, fulano é isso. Então, na verdade, vocês estão falando no âmbito penal. O âmbito penal justamente é onde você está analisando um fato típico, que na palavra criminal, que é um delito, é um crime, e nós estaríamos já condenando ele. Mas sempre lembre que todo mundo tem direito à ampla defesa, que é resguardado pela Constituição Federal. Então, a gente tem que tomar cuidado como escoteiro,
para a gente tomar cuidado do que a gente fala, quem a gente condena, que muitas vezes a pessoa pode ser um lobo no corpo de um cordeiro. E aparentemente pode aparentar ser um lobinho, um cordeirinho. Não estou dizendo vocês, lobinho, vocês são os amores. Estou dizendo as pessoas que não são boas. Às vezes a pessoa aparenta ser boazinha e não é boazinha, é uma pessoa que é má. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa boquinha, da gente julgar uma pessoa e condenar. Então o advogado criminalista, o que eles fazem? Eles procuram muitas vezes, não é só procurar a inocência, mas sim que haja uma condenação justa, conforme os rigores da lei, e que seja ela aplicada. Então, essa aqui é o âmbito do direito. O âmbito penal é aquela que se julga que existe uma punição para ela, tá? Então, é o exercício do poder do Estado, um pressuposto que existe um delito, já antecipadamente tem que estar tipificado como crime, e ela faz o quê? Todos os comportamentos considerados altamente reprováveis pela sociedade, danosos ao organismo social, que afeta de alguma forma os bens jurídicos indispensáveis, a própria conservação da sociedade, e consequência ela tem uma pena. Vou dar um exemplo. Você xingar uma pessoa. Dependendo do que vocês dizem, vocês podem cometer, só no xingamento, 3 crimes, no mínimo. Você pode estar fazendo uma injúria, difamação e calúnia. Só no âmbito penal. Você pode responder por 3 processos. Eu digo vocês, mas vocês são todos menores, né? Me desculpe. Vocês vão estar fazendo infrações. Que, na verdade, eu não quero que vocês cometam nenhuma infração. Estou dizendo outra pessoa que for falar. Então, mas a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Então, o direito penal é aquele que ele regula o que é crime e como aplicar a pena. Então, quem mata, ela será condenado conforme a culpabilidade dela e conforme a gravidade dos fatos. Poderá ter agravantes e poderá ter atenuantes, tá? Ela é bem complexa, pessoal, tá? Mas é requisito para especialidade de vocês. Vamos para o próximo tópico. O Código Tributário. Quem já viu falar disso? O Código Tributário Nacional, ela é regulada pela Lei 5.172 de 1966, bem antiguinha, bem velhinha já. Ela é uma lei instituída nas normas gerais, direito tributário. Ela foi uma exigência da própria Constituição Federal, ela de novo, ó, no artigo 146, no inciso 3º. E o que ela regula? Elas são as formas que tem, formas que o governo vai arrecadar os tributos aplicados tanto nos entes municipais, federais, do Distrito Federal e da União. Então, são normas que regulam a forma do governo arrecadar e todos os procedimentos judiciais e extrajudiciais, tá? É isso aí, mas resumo do Código Tributário é isso. Vocês não tem que ser especialista quanto a isso. Eu acredito que vocês entenderam. Vamos para o próximo tópico. O Código Comercial Brasileiro é considerado uma das leis mais antigas em vigor do Brasil. Ela é de 1850, isso mesmo, 1850. Ela tem a função de quê? Relacionar todas as relações empresariais e suas relações. Ela também está inserida interligada com o Código Civil, tá? E está em vigor desde as antiguidades, desde a época do vovô, do bisavô. Acredito que está todo mundo participando desse diploma legal. É como o próprio nome diz,
comercial. Então, ela regula o comércio todo em si, tá bom? Vamos para o próximo tópico. CLT. Já viram falar da CLT? A CLT é a abreviação de Consolidação de Leis Trabalhistas. Então, como o próprio nome diz, ela é uma consolidação, ou seja, ajuntada de todas as leis trabalhistas. Ela protege ali tanto a relação do empregado quanto do empregador. Ela tem os direitos e deveres tanto do empregado quanto do empregador. Ela protege os direitos tanto dos urbano quanto dos rurais. E também protege tanto a relação individual quanto a coletiva. Ela é bem interessante. Todo mundo tem que conhecer pelo menos direitos básicos. Eu vou até passar um linkzinho depois sobre explicativo. Ele não está muito atualizado, mas ele é bem interessante para vocês saberem os direitos básicos. Por exemplo, todo empregado ele tem direito ao ano, ao FGTS, que é recolhido, que é o Fundo de Garantia Tempo de Serviço, ao direito anual, às férias, que seria 30 dias de descanso. Ele tem direito ao 13º salário, que é um outro salário. Um ano tem 12 meses. E aí tem o 13º salário. O que quer dizer isso? É como tivesse um mês extra dentro do ano, que aí a pessoa receberia um salário a mais naquele ano, como fosse uma bonificação. Na verdade, é um presente de Natal. Até foi uma forma de introduzir dentro do comércio, para incentivar o comércio, as pessoas terem um dinheirinho no final do ano para comprarem os presentes para a família, né? Então, bem legal. Todo mundo também tem a jornada de trabalho, que ela tem um limite, o máximo. Agora, dentro da pandemia, ela foi criada uma legislação, salvo me engano, foi um provimento ali, um decreto do governo federal, que ele tá dando uma extensão quanto a essa caso fortuito da pandemia, por conta que ninguém aguardava que acontecesse isso. Então, ela está dando uma flexibilidade, tanto da jornada de trabalho, tanto a aplicação das férias. Então, é bem legal. Dá uma olhada também no videozinho para vocês aprenderem e não deixe de estudarem, de pesquisarem para aprenderem sobre seus direitos. Se vocês não usarem hoje, obviamente, vocês são menores, futuramente vocês vão usar. E também vocês podem advogar ou defender os direitos dos seus pais, de sua mãe, de seus parentes, e saber ser um conhecedor. Ora, vocês querem ser especialista em leis, então tem que estudar bastante, tá bom? Vamos pro próximo tópico. CTB é o famoso Código de Trânsito Brasileiro. Ele que vai regular, pessoal, como que vocês têm que andar no meio do trânsito. Ele traz normas, desde os pedestres, quanto as pessoas de motocicleta, ciclista, de caminhões, questões de segurança, como agir, como não agir. Ele é um documento legal que define atribuições de diversas autoridades dos órgãos ligados no trânsito brasileiro. Fornece diretrizes, parâmetros para a engenharia de tráfego, que estabelece normas, conduta, dizendo o que pode, o que não pode, o que é infração, o que é penalidade para diversos usuários desse complexo. Então, basicamente é isso. Ela regula todo o trânsito brasileiro. Imagina se ele não existisse. As pessoas iam andar sem capacete, ia ter acidente maior, as pessoas iam correr, não ia parar dentro no sinaleiro quando parar, no lugar de alta periculosidade também ia estar correndo. Então ela serve o quê? Lembra lá para trás que eu tinha explicado para vocês? É para que a gente não entre um caos. Se a gente não tivesse um sinal de trânsito, um verde, amarelo, todo mundo queria entrar, passar, todo mundo acharia que ele que teria prioridade no trânsito. Então, basicamente é isso. São as normas, diretrizes, regras para o trânsito brasileiro, tá bom? E ele está em pleno vigor em todo o Brasil. Vamos para o próximo tópico.
Esse é o conteúdo extra, tá? Ele é sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. É a Lei 8.069 de 2009. Então, isso aqui foi um grande troféu para todos, porque é dever de toda a sociedade, do governo e da família a proteção das crianças e adolescentes. E é o Estatuto da Criança e Adolescente, o mais conhecido como ECA. Então, vocês nunca esqueçam, ECA, Estatuto da Criança e Adolescente. Ele que coloca aqui os seus direitos e deveres. Em breve resumo, você como criança e adolescente tem direito à saúde, a lazer, à educação, a ter um ambiente saudável, harmonioso dentro de casa, a ter a convivência com a família e com a sociedade. Você não tem obrigação de ser obrigado a fazer nada, a proteção ao teu corpinho. O teu corpinho é um tesourinho, nele ninguém pode tocar, ninguém. Seus órgãos íntimos, o teu corpinho, a tua boquinha, todos, sem exceção, não pode tocar. Então, a gente tem que conservar, não deixar ninguém tocar no teu corpo. As suas vontades tem que prevalecer. Você não é obrigado a fazer algo que você não queira, principalmente quando saiba que isso é errado. Então, se uma pessoa adulta falar para vocês, olha, faça isso, senão eu vou te matar, faça isso, então eu vou matar teu pai, faça isso, então eu vou matar tua mãe. Não deixe. Você tem o seu direito de ser intocado do teu corpo e as suas vontades. Outra coisa o trabalho infantil. Você não é obrigado a trabalhar. Você não pode trabalhar. Então, eu espero que vocês tenham todos aprendido um pouquinho sobre os direitos, sobre a legislação, sobre as leis. E fica para o próximo encontro, tá bom? Sempre alerta e o melhor possível. E servir.